Então surgiu a tão esperada primeira vaga. E uma vez que tu já escolheu se a tua vaga vai ser CLT, PJ ou cooperado, e quem não sabe a diferença, não sabe qual é mais vantajosa na hora de aceitar uma proposta, clica nesse vídeo aqui em cima, que ele é um pouquinho antigo, mas ele explica toda a diferenciação entre um cooperado, um CLT, um PJ, quais os cuidados que cada um tem que ter. Mas, uma vez que tu escolheu o PJ e tu tá ciente de que vai ter que abrir uma empresa, aqui tu vai ter que tomar algumas decisões também. Tu vai ter que tomar a decisão de como que tu vai fazer o teu quadro societário, como que tu vai fazer o teu enquadramento, as organizações, quais os cuidados que tu precisa ter para que a Receita não venha te incomodar, não venha aplicar multa na tua empresa, não venha deixar brechas que podem te incomodar. E lembra que a gente está falando de Brasil, que se eu pagar todos os impostos em dia, pagar tudo certinho, fazer tudo certinho, ainda é possível que eu receba uma multa, porque existe muitas interpretações do nosso Código Fiscal. Mas eu vou te explicar tudo nesse vídeo, eu vou trazer o que eu aplico no meu dia a dia, nas minhas empresas, eu vou contar um pouco de como eu me organizo, como que é a diferenciação dos enquadramentos, da parte societária, explicar estratégias que valem a pena aplicar. Mas antes, se já é inscrito no canal, deixa o seu like. Se não é inscrito, espera e só deixa o like, se inscreve no canal se esse vídeo agregar alguma coisa para ti. Então chegou a hora de abrir tão famoso PJ, a primeira empresa. Aqui tu precisa ter alguns cuidados. Tu precisa ter o cuidado de como tu vai enquadrar a tua empresa para a questão de tributação, como que tu vai fazer o teu quadro societário, como que tu vai organizar a tua empresa no dia a dia, como que tu vai fazer com que não deixe brechas para que o imposto de renda ou outros métodos de fiscalização tenham brechas para multar a tua empresa, para fechar ou qualquer coisa do tipo. A gente sabe que quando a gente está falando do Brasil, se tu fizer tudo certo, se tu fizer tudo como eles pedem, ainda existe possibilidade de tu receber uma multa em casa, porque o nosso Código Fiscal, ele dá muitas brechas, ele tem muitas formas de interpretação e ele é muito burocrático. Então, é muito importante que a gente tome esse cuidado. E o primeiro ponto que a gente tem que olhar quando a gente fala em empresa é como que a gente vai fazer o nosso quadro societário. Então, para tomar essa decisão, tu tem que olhar qual o teu faturamento esperado anual. Se o teu faturamento está até 81 mil anual, que dá mais ou menos 6.750, tu ainda pode se enquadrar como MEI, que é uma forma que o governo fez para conseguir tributar também aquela pessoa que era autônoma. Mas isso deu uma brecha para que quem fatura até esse valor não precise pagar uma porcentagem sobre o que eles arrecadam, e sim somente uma taxa. Então tu paga uma taxa mensal, uma vez por ano tu faz uma declaração dizendo quanto que tu ganhou, quanto que entrou, quanto que saiu, e deixar tudo isso às claras para a Receita Federal. Isso é uma forma de pagar bem menos imposto e ainda tá legalizado e deixar tudo à risca como a Receita pede. Agora, se o teu faturamento vai passar dos 81 mil, dependendo do tempo que vai levar para passar isso, tu pode começar como MEI e depois fazer uma conversão da tua empresa. Se a tua empresa vai faturar até 360 mil anuais, tu tem duas escolhas. Se ela passar, tu tem só uma, mas se tu for ficar dentro desse faturamento anual, tu tem duas escolhas. A primeira escolha seria a microempresa. A microempresa ela é muito vinculada ao empresário, ao dono. Tanto é que a razão social dela nada mais é do que o nome completo do dono, traço ME. Daí tu pode botar um outro nome fantasia, mas a razão social ela é vinculada a quem é o dono. E isso faz com que já deixe claro qual a separação de responsabilidades entre o dono e a empresa. Nesse tipo de empresa, a responsabilização por coisas que a empresa for julgada, a empresa for condenada ou por multas, ela é de participação tanto da empresa como do proprietário, sendo que o proprietário pode responder com o seu próprio patrimônio para pagar essas multas, pagar essas dívidas que a empresa tem. Só que, lembra que o faturamento tem que estar até 360 mil anual. Caso vá passar desse valor, ou se tu vai ter sócio,
ou se tu quer uma segurança um pouquinho maior jurídica, a opção a ser escolhida é a LTDA. A LTDA, ela pode ter um faturamento acima dos 360 mil, ela pode ser unipessoal, que seria somente um sócio, ou ela pode ter um quadro societário, onde eu vou ter um ou mais sócios para dividir essa responsabilização pela empresa. Aqui eu tenho um pouco mais de segurança de patrimônio, porque o patrimônio aqui da empresa é um e dos sócios são outras. Em uma possível dívida da empresa, o sócio administrador ele ainda pode responder com negativação, com questões de Serasa, SPC, mas o patrimônio dele é resguardado porque se entende que a empresa ela tem o patrimônio dela, ela faz os balanços, os balancetes, e o proprietário tem o patrimônio dele que é totalmente segregado. Ainda não tem uma segurança 100% de patrimônio na LTDA. Para isso a gente teria que entrar numa empresa SA, que seria a sociedade anônima, só que quando a gente está falando em sociedade anônima, a gente tem uma burocracia um pouco maior e também a gente tem uma dificuldade com enquadramentos. Antes de entrar no enquadramentos, eu vou explicar na questão da SA. A SA basicamente é aquelas empresas que tu vê listada na bolsa ou empresas que têm ações, ela tem partes para ser distribuídas. Ela vai lá e diz que 100% da empresa é dividido em 1000 ações e essas 1000 ações elas podem ser separadas pelas pessoas em unidade e ela não precisa ter uma alteração contratual para isso. Ela tem uma alteração só de ata e essa ata é registrada. E isso faz com que, como o nome já diz, como a sociedade é anônima, as pessoas não precisam ter a exposição dos seus dados, de quem são sócios, todas essas questões. Nesse caso, os sócios não respondem pela administração da empresa, eles não respondem com os seus bens. Logo, eles têm uma total segurança patrimonial. Mas, se tu está começando agora, provavelmente a SA é a única que não vai responder para o que tu quer. Então, vamos trabalhar com as três primeiras que a gente falou. A ME, quando eu estou falando em questão de enquadramento, ela já está no enquadramento que é próprio dela, que é onde eu pago a taxa, onde eu faço a minha declaração anual, e eu faço isso num formato que eu pago por mês e não por porcentagem. Agora, quando a gente está falando em empresas ME e LTDA, a gente tem formatos de enquadramento para essas empresas. Essas empresas podem ser microempresas, elas podem ser EPP, que é empresa de pequeno porte, ou elas podem ser empresas grandes. E quando a gente está falando isso, a gente fala em enquadramentos de tributação. Então, quando eu olho para a parte de enquadramentos, se eu posso jogar minha empresa para o Simples, eu basicamente estou dizendo que os impostos devidos vão vir numa declaração única, que eu vou declarar para eles quanto que eu ganhei, quanto que entrou, quanto que saiu, e eles vão me mandar somente um tributo, que já está todos os tributos, sejam estaduais, municipais e federais, inclusos, e eu vou fazer esse pagamento. Porém, se eu não me enquadro no Simples, por algum fator eu fui retirado do Simples, eu não cumpro o que o Simples precisa, eu vou entrar numa parte de enquadramento, seja no lucro presumido ou do lucro real. E quando eu falo desses caras, eu estou falando em basicamente diferenciação de impostos. Então eu vou ter impostos federais sendo pagos de uma forma, os estaduais sendo pagos de outra e os municipais sendo pagos de outra. E isso vai ser pago em diferentes boletos para que eu possa recolher esses impostos. Eu vou ter uma dificuldade um pouco maior de declarar isso no lucro presumido e no lucro real. Eu vou ter que pagar um pouco mais para o meu contador, porque o contador ele tem um pouco mais de trabalho, mas isso a gente vai falar na parte de contabilidade. O outro fator é que quando eu entro no Simples ou no presumido, eu tenho alíquotas diferentes. O que seria alíquota? Seria a faixa que eu recolho. Não é porque tu é Simples Nacional, tu vai recolher sempre a mesma porcentagem a vida toda. O que vai acontecer é que dentro de uma faixa, tu recolhe uma porcentagem. Daí quando tu passa ali, tu vai para uma outra porcentagem. E quando a gente está falando de uma empresa do Simples Nacional, se a gente consegue colocar numa alíquota de anexo baixo, a gente está falando em começar em 3%. Agora quando a gente fala em um lucro presumido, lucro real,
a gente está falando em começar em 15% de imposto. E é muito importante ver o teu ramo, os teus quinais, que são ali quais atividades a tua empresa faz, que se enquadram em qual anexo. Porque o que acontece? Existe anexos que são divisão de serviços que podem ser aplicados e o imposto que é aplicado para aqueles serviços, e dependendo do anexo, tu começa numa faixa de uma porcentagem maior ou uma porcentagem menor. Então é muito importante vocês verem se vocês conseguem, em algum momento, colocar a empresa de vocês num enquadramento que tem um anexo com menos imposto. Para isso, é só pesquisar na internet anexos Simples Nacional, que vocês vão ver quais serviços se enquadram, quais são as alíquotas, quais são as etapas e quais são os valores cobrados. Perfeito. Agora que eu falei sobre divisão societária e falei em enquadramento, eu vou falar algumas coisas sobre organização. O primeiro e o mais importante disso é tenham separado a conta PF da conta PJ. Por quê? Porque quando eu começo a gastar tudo na conta PJ, a Receita pode entender que eu estou mascarando os meus gastos pessoa física e pode me tributar como uma pessoa física. E daí a gente está falando num imposto que pode chegar a 27,5%. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu começo a gastar tudo na minha conta PF, eu começo a receber as coisas da empresa, eu começo a gastar das coisas da empresa dentro da minha conta PF, a Receita pode entender que esse dinheiro não é da empresa, que é tudo teu. E isso faz com que tu acabe sendo tributado novamente nos 27,5%. Perfeito. Uma vez que tu fez a conta PF, PJ, uma coisa já deveria ser clara, mas a gente tem muita mania de receber Pix aleatório na conta PF, e isso já é um problema, mas quando a gente fala de empresa é ainda pior, porque na hora da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, eles vão perguntar de onde veio esses valores. E se esses valores em Pix não têm nota fiscal, eles podem ser entendidos como sonegação, entre outros fatores que a Receita pode levantar. Então é muito importante que você saiba declarar todo o valor que entrou. Entrou um Pix, emite uma nota. Ah, o meu cliente não pede nota. Emite a nota, recolhe o imposto, tá? Porque com o Pix, com essas transferências, na hora que o valor caiu na tua conta, na hora o Bacen, o Banco Central, o COAF, eles são notificados desse valor e isso pode acender um alerta e pode gerar uma multa para a empresa. Existem várias notícias sobre isso acontecendo no Brasil. Agora que tu abriu a tua conta PJ e a tua conta PF e eu te disse que tu não pode gastar na PJ as coisas do PF e não pode receber na PF, tem um gap aqui que eu preciso receber esse dinheiro na PJ e mandar para a PF para mim poder gastar com as minhas coisas. Mas como que eu faço isso? Existem duas formas. A primeira é o Prolabore, que é o salário que recebe pelo trabalho. Só que diferente do funcionário que recebe com a nomenclatura de salário, o dono recebe com a nomenclatura de Prolabore. Então, sobre esse salário, eu sou obrigado a recolher todos os impostos que um funcionário comum recolhe. Se eu estou abaixo do imposto de renda, eu recolho INSS. Se eu estou acima, eu recolho INSS mais a faixa de alíquota do imposto de renda. E a segunda forma que eu tenho de mandar dinheiro para minha conta é por divisão de lucro. Se a tua empresa, entre as saídas e a entrada, ela ficou no positivo, tu pode distribuir o que sobrou como divisão de lucros dos sócios. Porém, tem uma coisa que precisa ser cuidada, que toda empresa, para a Receita, precisa ter pelo menos um funcionário trabalhando. E se eu tenho uma entrada de dinheiro e eu não distribuo nem o Prolabore para o dono e eu não tenho nenhum funcionário, a Receita pode implicar com essa empresa. Então, o que tem que ser feito? Tem que, pelo menos, o salário mínimo ser pago para o dono de Prolabore, que seria o salário dele, e recolher o INSS sobre esse salário mínimo. E o resto do valor pode ser distribuído como lucro. Se tu tiver até a faixa de 50 mil de divisão de lucro, em 2026, agora que começou, tu não vai ser tributado. Então, tu consegue mandar somente o mínimo como Prolabore, recolher o INSS, que são os 8%, e depois mandar o resto como divisão de lucro,
isento de imposto sobre esse valor. Outro fator muito importante também é que quando tu abre a tua empresa, tu diz qual é o capital social da tua empresa. Então vamos lá que eu diga que a minha empresa tem 20 mil de capital social. Eu não preciso ter esse valor logo que eu abro a empresa, mas é muito importante saber que em algum momento tu vai ter que mostrar para a Receita que esse valor está lá na empresa como o valor de caixa da empresa. E quando você fechar ou numa movimentação, tu pode utilizar esse valor, só precisa declarar para eles. Então, geralmente em até uns 2 anos é importante que esse valor esteja lá no caixa da empresa, nos balanços e balancetes. Todos esses fatores são muito importantes, porque isso faz com que tu pague menos imposto da tua empresa, que tu consiga ter um lucro maior, que tu consiga passar esse dinheiro para a tua PF e gastar sem nenhuma incomodação. E para isso é muito importante que tu tenha uma contabilidade. Para isso eu vou deixar um link aqui embaixo da contabilidade que eu uso. Caso tu queira contratar ela, eu gosto muito do custo-benefício da empresa. Ela é uma empresa totalmente digital, tu consegue subir todas as tuas questões através do site deles, eles te mandam por e-mail os boletos de imposto, e se cadastrando pelo meu link, eu ainda ganho uma porcentagem do valor de entrada. Mas não é pelo valor, e sim porque eu realmente uso e eu gosto. E comparado com as outras contabilidades que eu vi até hoje, eu acho um custo-benefício muito melhor. A gente está falando de contabilidades que cobram um salário mínimo, meio salário mínimo, ali o valor é bem mais baixo do que isso mensalmente. Mas independente de qual contabilidade tu contratar, é muito importante que tu tenha um contador que entenda o que tu faz da tua empresa, que te ajude a pagar menos imposto, que te ajude nessa questão tributária ali de se enquadra aqui, vai para aqui, faz essa determinada manobra, desde que seja uma manobra legal. Então existem fatores que nem o fator R, que tu pode distribuir um prolabore maior para pagar menos imposto da empresa. Então existe formas de tu ter uma coisa chamada elisão fiscal. Não é evasão fiscal, porque evasão fiscal é crime. Elisão fiscal é uma forma legal de tu pagar menos imposto. Além disso, é muito importante que tu tenha a organização da tua empresa. Eu tenho uma planilha onde eu jogo todas as minhas contas que vão entrar, todas as contas que vão sair. Eu jogo o imposto que eu vou pagar, eu jogo a contabilidade, eu jogo todas as informações e eu mantenho o controle sobre isso, quanto que eu vou passar para minha PF, quanto que eu vou manter na PJ, como que tá os valores de investimento, quanto que eles estão rendendo, porque o valor que eu deixo em caixa na minha empresa, eu não deixo ele simplesmente na minha conta normal. Como tem a possibilidade de investir, eu deixo num CDB de liquidez diária ali e deixo esse valor rendendo diariamente até que eu precise utilizar ele. Eu também faço o planejamento de qual mês eu tiro mais, qual mês eu tiro menos da empresa, para que eu também fique naquele enquadramento, não pagar um valor de imposto sobre a divisão de lucro. E isso é muito importante. Então tenham planilhas, tenham ferramentas. Ah, eu não gosto de nenhuma ferramenta do mercado. Eu também não tenho uma para indicar, porque eu acabo utilizando as minhas planilhas. Mas cria um Excel, mantém ele organizado, mantém os valores de entrada, os valores de saída, recolhe ali sobre qual a nota, qual o imposto tu pagou, para onde tu pagou, se tu usou o cartão de crédito da empresa, qual foram as compras que tu fez, quando que vence. É muito importante ter isso tudo organizado. Ainda mais se tu tem funcionários. Se tu tem funcionário e ele for CLT, tu tem toda uma parte de provisão, que eu defendo que mesmo tu não tendo funcionário, tu deveria ter uma provisão, que é quanto eu deixo investido na empresa, fora o capital de giro dele, fora o capital que eu deveria ter na empresa, quanto que eu deixo de provisão ali para um próximo serviço que eu precise contratar pessoas urgente, para que eu precise comprar uma ferramenta ou coisa do tipo. Mas se tu tem um funcionário, tu é obrigado a recolher provisões. E essas provisões são, quando vencer lá as datas, tu vai ter que pagar 13º, tu vai ter que pagar férias, tu vai ter que pagar 1/3 sobre férias. Então, isso é muito importante que tu tenha recolhido na tua empresa e tu tenha guardado para que quando chegue isso, tu não precise fazer um empréstimo, não precise correr atrás desse valor e acabar com uma incomodação ainda maior. Então, recapitulando, quem vai abrir a primeira empresa agora tem que pensar qual vai ser a forma societária
que vai abrir, qual o enquadramento, qual vão ser as formas de alíquota, então vê lá qual anexo se enquadra, abrir depois que a empresa está aberta, abrir a conta PJ, fazer essa questão de planejamento do que vai pagar como prolabore, o que vai pagar como divisão de lucros, ter uma boa contabilidade que te assessore nisso e ser organizado com as contas, principalmente provisionando o imposto para que quando chegar a DARF, que chega no outro mês, tu tenha esse dinheiro em caixa, não se desespere. Se tu tem um funcionário, quando chegar as datas de pagar os tributos sobre o funcionário, tu tenha esse valor, que tu possa recolher o dinheiro do caixa também nessas provisões, além de ter um dinheiro para poder planejar os pagamentos de divisão de lucro durante os meses do ano, tendo tributado ou não com a empresa. E para finalizar, a parte de organização. Tenham planilhas, tenham controle sobre as contas a pagar, contas a receber, quanto que tu paga de imposto, qual vai ser a tua alíquota no mês, quanto que tu passa no cartão de crédito da empresa, o que tu passa no cartão de crédito da empresa, quanto tu paga de prolabore, quanto tu paga de divisão de lucro para tua pessoa física, quanto que tu paga nos teus funcionários. Tenha o controle de tudo isso, tenham planilhas, tenham pastas. Se vocês quiserem saber um pouco mais como que eu faço a organização da minha empresa nessa questão de planilhas, pastas, comentem aqui embaixo que eu faço um próximo vídeo mostrando toda essa parte organizacional da minha empresa. Se tu chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal e não deixou o like, agora é a hora. Porque eu acho que esse vídeo conseguiu explicar um pouco como que tu faz a abertura da tua primeira empresa, qual as coisas que tu precisa ter cuidado, e eu quero deixar muito aberto aqui a parte de comentários para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham sobre isso, que eu vou tentar responder todas elas.